Durante muitos anos, Balsas foi conhecida quase exclusivamente por quem realmente precisava conhecê-la. Caminhões carregados de grãos, produtores rurais, empresários do agro, representantes comerciais. Uma cidade que sempre trabalhou muito, mas raramente aparecia no radar nacional fora do setor agrícola. Só que isso está começando a mudar, e de forma definitiva. O anúncio da chegada de um hotel de rede internacional não é apenas uma novidade imobiliária. É um sinal claro de que Balsas entrou em outro patamar. Quando uma marca global decide fincar sua bandeira em uma cidade do interior, ela não está apostando em promessas, mas em dados, crescimento e futuro. Balsas hoje é um dos maiores polos do agronegócio brasileiro. Aqui se produz, se negocia e se movimenta uma parte significativa da economia que sustenta o país. E onde existe fluxo constante de negócios, pessoas e investimentos, existe também uma demanda silenciosa por estrutura, conforto e padrão internacional. Até agora, quem vinha a trabalho muitas vezes encontrava boas opções locais, mas nenhuma que carregasse um selo reconhecido mundialmente. Isso muda com a chegada do Ibis, uma das marcas mais conhecidas do Grupo Acor, presente em dezenas de países e milhares de cidades. A simples presença desse nome coloca Balsas em um novo mapa, o mapa das cidades estratégicas para o desenvolvimento econômico nacional. Não se trata apenas de hospedagem, mas de imagem, posicionamento e credibilidade. Executivos, investidores e empresas que antes viam Balsas como um destino necessário, passam a enxergá-la como um destino preparado. Preparado para receber grandes reuniões, eventos corporativos, negociações importantes e visitantes que exigem padrão, eficiência e conforto. Esse movimento não acontece por acaso. Ele é resultado de anos de crescimento, consolidação do agronegócio, aumento do fluxo de pessoas e amadurecimento urbano. O hotel é consequência, não causa. Mas também se torna um acelerador de tudo isso. E o mais interessante é que esse é apenas o começo de uma transformação mais ampla, que envolve empregos, novos serviços, valorização da cidade e uma mudança na forma como Balsas é vista, tanto por quem vem de fora quanto por quem sempre esteve aqui. Na próxima parte, você vai entender por que o Ibis escolheu Balsas, o que existe por trás dessa decisão estratégica e como a cidade entrou definitivamente na rota do agronegócio nacional. Por que Balsas entrou na rota do agronegócio? Para entender por que uma rede internacional decidiu investir em Balsas, é preciso olhar além do óbvio. Não é apenas sobre soja, milho ou produção em larga escala. É sobre movimento. É sobre pessoas chegando e saindo o tempo todo. É sobre negócios que não param. Existe algo que grandes redes enxergam com muita clareza. Cidades que viram polos regionais antes mesmo de serem reconhecidas oficialmente como tal. Balsas é exatamente esse tipo de cidade. Ela não depende apenas de moradores locais. Ela recebe representantes comerciais, técnicos, agrônomos, executivos, investidores e empresários de várias partes do Brasil, e até do exterior. Essa circulação constante cria uma necessidade específica: hospedagem prática, confiável, moderna e padronizada. É aí que entra a chamada Rota do Agronegócio, um eixo estratégico formado por cidades do interior que cresceram economicamente de forma consistente, mesmo fora dos grandes centros urbanos. Balsas não apenas entrou nessa rota, ela se consolidou como um dos pontos mais fortes dela no Maranhão. O volume de negócios gerados pelo agro transformou a cidade em um centro decisório. Aqui não se discute apenas produção, mas contratos, expansão, tecnologia e logística. Para uma rede como o Ibis, isso representa segurança. Segurança de demanda. Segurança de ocupação. Segurança de longo prazo. Diferente do turismo sazonal, o turismo corporativo do agronegócio funciona o ano inteiro. Não depende de férias ou feriados. Ele acompanha o ritmo da economia. Além disso, Balsas vive um momento de amadurecimento urbano. A cidade cresceu, se organizou, expandiu seus serviços e passou a oferecer condições reais para novos investimentos. Esse conjunto de fatores cria o cenário ideal para a chegada de um hotel com padrão internacional. Outro ponto decisivo é a localização estratégica.
Balsas conecta produção, escoamento e negociação. Quem vem para cá não vem por acaso. Vem porque precisa estar aqui. E quem precisa estar aqui busca eficiência, dormir bem, trabalhar bem e seguir viagens sem complicações. A escolha do IBIS não é apenas uma aposta no presente, mas uma leitura clara do futuro. Um futuro onde Balsas continua crescendo, atraindo empresas, fortalecendo o setor de serviços e se posicionando como referência regional. Mas o impacto dessa decisão vai muito além da hotelaria. Na próxima parte, você vai entender como a chegada do IBIS afeta diretamente a economia local, gera oportunidades e transforma o cotidiano da cidade de forma prática e visível. O impacto real na economia e na vida da cidade. Quando um empreendimento desse porte chega a uma cidade como Balsas, os efeitos não ficam restritos às paredes do hotel. Eles se espalham pela economia local, pelo comércio, pelos serviços e até pela forma como a cidade passa a se enxergar. O primeiro impacto aparece ainda antes da inauguração. A fase de construção movimenta a economia, gera empregos diretos e indiretos e ativa uma cadeia inteira de fornecedores locais. Do pequeno prestador de serviço às empresas de materiais, todos acabam sendo beneficiados. Depois, com o hotel em funcionamento, surge uma nova dinâmica. Recepcionistas, equipe de limpeza, manutenção, cozinha, gestão. São dezenas de postos de trabalho permanentes, muitos deles exigindo qualificação e oferecendo oportunidades de crescimento profissional. Isso significa renda circulando na própria cidade. Mas o impacto vai além do emprego direto. Um hotel de padrão internacional atrai um público diferente. Executivos que permanecem mais dias, empresas que passam a realizar reuniões presenciais, eventos corporativos que antes não eram viáveis por falta de estrutura. Essas pessoas não ficam apenas no hotel. Elas frequentam restaurantes, utilizam transporte local, consomem no comércio, contratam serviços. Um único hóspede corporativo movimenta vários setores ao mesmo tempo. Quando isso se repete diariamente, o efeito é multiplicador. Outro ponto importante é o fortalecimento do turismo de negócios. Balsas deixa de ser apenas uma cidade de passagem e passa a ser um destino estratégico. Isso muda a percepção externa e interna. A cidade passa a ser vista como organizada, preparada e confiável. Essa mudança de imagem tem reflexo direto nos investimentos. Empresas observam onde grandes marcas apostam. A chegada do IBIS funciona como um selo informal de confiança. Se uma rede global investiu aqui, é porque existe estabilidade econômica e potencial de crescimento. Além disso, o padrão internacional eleva o nível de exigência do mercado local. Outros empreendimentos tendem a se modernizar, melhorar serviços e profissionalizar ainda mais o setor. Isso gera um ciclo positivo de evolução urbana. No dia a dia, isso se traduz em mais opções, mais qualidade e mais oportunidades para quem mora em Balsas. A cidade cresce não apenas em tamanho, mas em relevância. E essa transformação ainda não terminou. Na próxima e última parte, você vai entender como esse projeto consolida Balsas como polo de investimentos, o que ele representa para o futuro da cidade e por que esse movimento pode ser apenas o começo de algo muito maior. O futuro de Balsas e o começo de uma nova fase. A chegada de um hotel de rede internacional não é um ponto final. É um ponto de virada. Quando um projeto desse porte é confirmado, ele envia uma mensagem clara para o mercado. Balsas está pronta para o próximo nível. Para investidores, esse tipo de empreendimento funciona como um termômetro de confiança. Grandes redes analisam dados, crescimento econômico, fluxo de pessoas e projeções de longo prazo antes de tomar qualquer decisão. Nada é feito por impulso. Se o IBIS escolheu Balsas, é porque a cidade demonstrou solidez, continuidade e potencial real de expansão. Esse movimento ajuda a consolidar Balsas como um polo regional de negócios, inovação e serviços. A cidade deixa de ser vista apenas como produtora e passa a ser reconhecida também como organizadora, articuladora e receptora de grandes decisões econômicas. Com estrutura adequada, abre-se espaço para novos eventos corporativos, encontros do setor agro, feiras,
treinamentos e reuniões estratégicas. Isso cria um ambiente mais dinâmico, conectado e profissional. Balsas passa a competir em outro patamar com cidades do mesmo porte. O impacto também é urbano. A valorização do entorno, a melhoria de serviços e o surgimento de novos empreendimentos caminham juntos. Onde existe movimento econômico consistente, surgem novas oportunidades em áreas como alimentação, tecnologia, transporte e imobiliário. Para quem vive em Balsas, esse avanço representa algo muito maior do que um novo prédio. Representa orgulho, pertencimento e perspectiva. A cidade passa a ser reconhecida por aquilo que sempre foi: trabalhadora, estratégica e essencial para o desenvolvimento do país. O Ibis Balsas nasce com a missão de ser mais do que um hotel. Ele se torna um símbolo de uma cidade que evoluiu, se estruturou e passou a ser vista com outros olhos. Um ponto de apoio para quem chega e um marco para quem sempre esteve aqui. E se esse é o primeiro grande passo, tudo indica que outros virão. Novos investimentos, novas marcas, novas oportunidades. Balsas entra oficialmente no radar do Brasil, que cresce fora dos grandes centros, mas com força suficiente para influenciar o futuro. No fim das contas, esse projeto não fala apenas de hospedagem. Ele fala de transformação, de visão, e de uma cidade que decidiu ocupar o lugar que sempre mereceu.